partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas da Igreja Presbiteriana de Araras. E conosco o reverendo Y da Silva, pastor da igreja, com quem nós queremos já cumprimentar. Eliseu, é um prazer estar mais uma vez aqui com você, aos nossos irmãos e amigos que nos assistem em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso programa tem procurado levar até você a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus, de uma forma diferente um pouco do que você tem às vezes ouvido, explicando partes da Bíblia, explicando a Bíblia, né? Através de textos e através da explicação teológica que o nosso pastor tem feito com muita propriedade. E nós queremos continuar neste programa falar um pouco mais de Deus. E eu quero citar como introdução a fala de um teólogo bastante conhecido, John Stott, que disse que crer é também pensar. Ou seja, crermos em Deus, já passou o tempo em que a fé era alguma coisa para ignorantes. Ou seja, nós podemos, através da nossa fé, de uma forma racional, entender a própria existência de Deus. E eu queria então, já passando a palavra para o nosso pastor, perguntar algo sobre isto, ou seja, de onde que nós inferimos com relação à existência de Deus? Então, essa informação, ela pode ser construída desde a cristandade primitiva. Um exemplo que nós temos é o Credo Apostólico, um documento confessional que fazia parte da vida da igreja, que foi construído até o segundo século. Os irmãos daquela época, os cristãos daquela época já diziam: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Era uma afirmação enxuta, mas que rica em significado. Demonstrava o que estava no coração daqueles que criam em Deus nessas particularidades, como sendo o Todo-Poderoso e o Criador. Para o nosso tempo, quando nós afirmamos isso mais uma vez, que nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o significado disso está relacionado ao fato de nós, como cristãos, crermos que Deus realmente existe, confiar nele e ter esperança em sua misericórdia, na maneira como Ele se porta, na maneira como Ele se compadece para comigo que sou o pecador. Então, a afirmação de crer é algo que flui naturalmente do coração do ser humano, porque ele pode perfeitamente inferir que existe Deus a partir das coisas que foram criadas, das obras que esse Deus realiza ou realizou e realizará também na vida do ser humano, e no próprio espírito do homem há uma sensação da sua existência, há um senso de sua existência, aquilo que nós chamamos de senso de deidade, a compreensão, a percepção de que existe um ser inteligente que transcende a realidade criada e que ele é responsável por causar todas estas coisas que nós temos e conhecemos da forma como conhecemos hoje. Por outro lado, é necessário que nós façamos uma observação de que se, para crer na existência de Deus, eu só preciso observar as coisas criadas, a sua criação, para a salvação do homem, eu necessito ainda da palavra e do Espírito Santo, iluminando essa palavra no ser humano. É a própria Escritura que nos coloca as coisas nesses termos. Se você olha o salmista no Salmo 19, versículo 1, ele diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Mas se você olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no segundo capítulo, verso 9 e verso 10, ele vai dizer: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Se você observa Paulo escrevendo na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A partir desses versículos, desses trechos da Bíblia, nós podemos então constatar de que, de fato, Deus pode ser notado quanto à sua existência de maneira incontestável, mas que a salvação do homem é decorrente do conhecimento da palavra de Deus e da iluminação desse Espírito que revela todas as coisas. Reverendo Wilson, eu gostei muito dessa fala sua com relação a essa percepção de Deus, né, no coração do homem. Isso é alguma coisa que já nascemos com isto, e a gente sabe que praticamente todas as culturas do nosso planeta têm essa percepção, têm essa intuição do divino. E daí, essa busca muitas vezes do homem com relação a Deus, de uma forma até às vezes não muito entendida, né? Às vezes as pessoas sentem que tem um vazio, que precisam e necessitam alguma coisa que possa preencher toda a sua vida, a sua existência e dar razão à sua vida. E baseado nisso, eu queria fazer uma pergunta para que o nosso telespectador que está em casa possa estar, inclusive, mexendo um pouco mais com o seu coração, com a sua mente, com a sua fé com relação a esse Deus. Por que nós devemos acreditar? Por que eu devo? Por que quem está em casa devemos acreditar em Deus? A existência de Deus faz parte do senso comum, do senso de deidade. É um conhecimento inato. O ser humano, ele pode, pela sua própria racionalidade, com bastante atenção, perceber que existe um Deus criador de todas as coisas. Não tem como se admitir que toda a complexidade do universo, da natureza, do ser humano, possa ter sido criado do acaso ou de uma ação involuntária, espontânea, pura e simplesmente. Por exemplo, uma entrevista que nós encontramos na Veja, na coluna do Ricardo Sete, no dia 3/4 de 2012, ele entrevistava, a matéria trata, né, sobre a entrevista com um filósofo e teólogo chamado William Craig. E a entrevista tratava-se sobre a existência de Deus. A pergunta-chave dessa entrevista era: é possível acreditar em Deus usando apenas a razão? E a resposta desse teólogo e filósofo defensor do cristianismo é possível acreditar em Deus usando a razão. E aí, quando a gente fala sobre isso, as pessoas elas ficam meio perplexas, porque elas imaginavam assim: mas crer em Deus está sempre vinculado a uma matéria de fé. E fé nem sempre casa com racionalidade. E aí a gente começa a descobrir nesse processo que quando a Bíblia fala de fé, quando a Bíblia fala da crença, ela não exclui a racionalidade. A racionalidade, ela é um adereço, ela compõe a nossa experiência com Deus. Deus não nos chama para um conceito de fé que é um pulo no escuro. Deus nos chama para um conceito de fé que também tem cognicidade, também tem conhecimento, também tem a capacidade de observar e de inferir realidades a respeito dele mesmo. Tanto nas coisas que foram criadas, né, nós vamos constatar isso de uma maneira clara, que Deus está se revelando, que Deus permite essa inferência, como na certeza, e aí deixa de ser inferência, passa a ser certeza daquilo que Deus revela sobre si na sua revelação especial na Bíblia. Então, esse entrevistado foi perguntado a ele, né, por que deveríamos acreditar em Deus? E ele responde: porque os argumentos e evidências que apontam para a sua existência são mais plausíveis do que aqueles que apontam para a negação. Vários argumentos dão força à ideia de que Deus existe. Ele é a melhor explicação para a existência de tudo a partir de um momento no passado finito. É também para o ajuste preciso do universo, levando ao surgimento de vida inteligente. Levando ao surgimento de vida inteligente. Deus também é a melhor explicação
para a existência de deveres e valores morais objetivos no mundo. Com isso, quero dizer valores e deveres que existem independente da opinião humana. Ou seja, um filósofo e teólogo usando a racionalidade para demonstrar a existência de Deus. E assim, observando essa reportagem, o que eu observo, o que eu penso, da entrevista, é que de fato é uma afirmação pertinente. A Bíblia mesmo menciona o fato de Deus se revelar através da natureza e no coração do homem. Isso faz parte do senso de deidade, a compreensão, a percepção natural, inata, que existe no homem a respeito da pessoa de Deus. E aí, quando nós falamos assim do conhecimento inato, este conhecimento tem duas fontes específicas que a Bíblia coloca. Uma fonte é o fato do homem ser criado em imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27 coloca. Uma outra fonte de conhecimento inato é o conhecimento gravado no coração do homem. O homem tem, sim, noção da existência de Deus. Ele tem a compreensão de que existe um ser transcendente, de que existe um ser que vai além da sua compreensão, um ser que é criador, que é juiz, que vai estabelecer que estabeleceu as suas normas, os seus parâmetros para a existência do mundo e que também vai julgar o homem de acordo com seus procedimentos, com as suas ações. Você que está em casa está percebendo que nós temos nos preocupado em levar até você essa mensagem sobre a Bíblia, sobre Deus, baseado inclusive nos textos que nós temos colocado aí para você, que você possa estar também, de alguma forma, estudando a Bíblia, lendo os textos e possa estar tendo esse entendimento com relação a Deus na sua vida, o que significa Deus na sua vida e muito mais a sua experiência. Falamos aqui, o reverendo Y colocou bem alguns aspectos com relação à existência de Deus, mas no fundo nós queremos que você tenha a sua experiência, você com Deus, através de um relacionamento inteligente, de um relacionamento vivo com esse Deus que nós cremos e que nós falamos aqui no início, que isto está presente no coração do homem, porque a própria Bíblia nos afirma isto, a própria natureza nos afirma e nos mostra e aponta isto como uma realidade. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa, mas nós queremos deixar para você um gostinho de quero mais, que você possa estar no próximo programa, estar nos assistindo, e no próximo programa nós vamos estar falando sobre as Escrituras, como que elas afirmam e falam acerca de Deus. Este vai ser o assunto que nós vamos estar falando no nosso próximo programa, na próxima sexta-feira, e que nós queremos convidar que você possa estar nos assistindo. Eu quero já estar aqui agradecendo e deixando as últimas palavras para o reverendo Y neste programa. Eu gostaria de deixar uma mensagem com base em Romanos capítulo 2, versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz: pois mostram que a existência da lei estavam gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Os seres humanos não podem suprimir completamente a sua percepção de Deus, nem o seu julgamento presente e futuro. O próprio Deus não permitirá que eu faça. Algum sentido do que é certo, o que é errado, como também de ser submetido a um juiz divino, sempre permanece. Negar a existência de Deus é negar a realidade da própria pessoa humana. Negar a existência de Deus é uma manifestação do estado pecaminoso do homem. É uma maneira de fugir às responsabilidades da obediência, tanto na área moral quanto na área espiritual. O ateísmo, ou essa tentativa de negar a existência de Deus, nada mais é do que um sinal do estado espiritual doentio do homem e uma fuga da realidade que reconhece e confessa a existência de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um coração crente nele, confie na existência dele e entregue a sua vida a ele. Um abraço a todos e até o próximo programa. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.